Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Estamos ao vivo! Muito boa noite a você de casa. Sexta-feira é um dia especial, né? É aquele que você já se prepara para o final de semana, único que vem aí. E eu quero fazer um convite a você para participar conosco desse programa Placar Esportivo. Vem conosco nessa incrível jornada e entre em contato na nossa linha de conectividade, o 629-9528-3890. Quero receber a sua mensagem, suas opiniões sobre o nosso tema principal do programa hoje. Você concorda com a demissão de Jair Ventura do Atlético? Manda sua mensagem, a sua opinião, que durante o programa vamos discorrer sobre isso. Antes de tudo, como de costume, o meu agradecimento sempre vai a Deus antes de abrir e apresentar quem esteja aqui conosco para que ele entre e nos ajude a fazer um programa cheio de energia positiva. Vamos nessa? Olha só, hein? Ao meu lado hoje está ele. Todas quartas e sextas é dia dele. E na minha ausência ele ainda faz de âncora com maestria, com excelência. Um privilégio tê-lo como amigo e ainda mais poder compartilhar o estúdio. E eu digo isso não da boca pra fora porque ele sabe a amizade, a lealdade que temos um com o outro e olha como é bom fazer o programa com ele. A energia é surreal, joga pra cima, porque ele é Renato Sobrinho! Opa, é aqui comigo, sempre de olho no lance. Muito boa noite, Danilo Dias. Um abraço a você, um abraço a toda a nossa equipe de março aqui, hein? Todo mundo preparando com muita alegria esse conteúdo pra você que nos assiste e nos deixa entrar na sua casa. Uma ótima noite. Ó, prepare-se pra degustar, é degustação, tá? Hoje nós teremos um programa especialista, sabe por quê? É sextou, né, Danilo? Sextou, e é diferente, né? É leve, é light. E ó, Danilo, eu tenho certeza, eu vi o bastidor, passei ali com o Kaique, dei uma olhada lá no Filipinho, o nosso Lucas organizou tudo, o João Augusto já tá preparado. Nossa! Eu quero saber o que nós temos, Danilo. Renato, fala aí pra mim, não, mas cara. você viu o nome que você falou? É igual escalar o Real Madrid. Tá todo mundo, é só craque. Que E isso? olha que eu posso ter esquecido alguém, que hoje eu tô... O Thiago nos bastidores. Cadê o Thiagão? É. Tá na área também, claro. Que equipe, hein? Todo Graças mundo, a Deus. todo Vamos aproveitar e mandar um abraço pro Zezé também. Alô, Zezé. O Zezé tá no bike? Tá em Brasília, você acredita? É, foi no evento da Terno e emissora lá. gravata, Zezé trabalhando, é isso aí. E o Kaique faz bem, né? Porque genética e DNA passa de pai pra Segue filho. os traços do pai. Vamos pros conteúdos? Vamos lá. Renato quer saber e você também. Renato já teve a estreia da Copa América e a Argentina todos os jogos da rodada do Brasileiro da Série A. Tem o GP da Espanha lá na Catalunha da Fórmula 1. Ah, Renato, prepare porque o nosso programa está apenas começando, mas eu vou beber uma água antes pra pegar o fôlego e aí de vez. Vamos juntos. Então, daqui a pouco eu tô de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa com alegria, Renato. Mas não, a notícia não muito boa. O Brasil perdeu, Rapaz, e foi... Tem que ser, né? Porque senão complica. Tomara. Vem aqui agora comigo, porque neste final de semana, Renato Opa! Sobrinho, olha só, esse time seleto de pilotos, eles estão lá na Espanha, na Catalunha, na própria linda cidade de Barcelona, que nos habituou com um grande time de futebol. Mas esses pilotos, os feras da Fórmula 1 dos monomotores, estarão no GP da Espanha nesse final de semana. Veja aí. É isso mesmo, Renato Sobrinho. Hoje tivemos dois treinos livres, um na parte da manhã e na hora do almoço. E deu Mercedes. Russell foi bem no treino 1 e no 2, Lewis Hamilton voou baixo e o Verstappen foi apenas o quinto. O GP da Catalunha tem uma particularidade, mas houve uma reação por parte da equipe Mercedes, que tinha ficado uns bons GPs aí comendo poeira das concorrentes, RBR e Ferrari. É bom ver essa competitividade e, é claro, amanhã aguardar a classificação realmente do Qualify para a prova de domingo. Renato, como já faz 2 finais de semana do GP do Canadá, é bom a gente recordar como está a pontuação das equipes primeiro. Vamos lá. Na tabela de construtores, vemos a Red Bull com 276 pontos, mas seguida de pertinho da Ferrari com 252. Será que teremos briga Ferrari, Red Bull e McLaren e Mercedes com outro escalão? Primeiro e segundo e depois terceiro e quarto apenas? É uma tendência. Dividido? Pelo menos no primeiro e segundo, sim. Acho que a Ferrari evoluiu também. Claro, nesse momento ainda não está bem. Claro, pode ser que seja amanhã
virada para a equipe ferrarista. Agora, quem precisa evoluir é a Mercedes, né? Que treinou bem hoje, precisa continuar para tentar brigando pelo Mundial de Construtores, conseguir vitória nessa próxima corrida aí, E principalmente. os pilotos, Renato? Quem é o líder? É ele, começa com o Max. E termina com o Verstappen, né? Tá voando o neozelandês. 169 pontos, seguidos de Charles Leclerc, o monegasco, 138, Lando Norris, 113, Carlos Sainz Jr., que vai correr no seu país, na Espanha, 108, Checo Pérez apenas na 5ª posição, hein, rapaz? Tem o mesmo carro do Verstappen. Pois é, você vê a diferença, né? Vai nível vendo. técnico de pilotos. É isso mesmo! E diferença é aqui no nosso programa, porque nós temos um time seleto de apoiadores que nos encanta e nos honra muito poder contar com cada CNPJ que, através do departamento de marketing dessas empresas, eles veem o mecanismo de divulgar e expandir a marca para o universo afora. Nós estamos na Sky, por um Brasil inteiro de audiência, para o meu estado de Goiás, alô, Distrito Federal, Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, uma audiência incrível que nos orgulha muito enquanto equipe. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui compondo os quadros do programa Placar Esportivo. Vamos falar dele? Porque são 41 anos de referência no mercado. Renato Sobrinho, falar de uma empresa que tem credibilidade, autoralidade e plantas ornamentais naturais de primeira é fácil. É fácil, as imagens falam por si só, Danilo. E olha, cada uma mais linda que a outra. Que qualidade, que tradição, que atendimento diferenciado. É por isso que o mês dos namorados merece você continuar dando presente à sua amada. Não perca essa oportunidade. O Viveiro Goiás continua com um estoque renovado a cada semana, não é isso, Danilo? Exatamente. Na última semana de junho, a próxima, terão promoções incríveis o Viveiro Goiás para homenagear os apaixonados, Renato. É o mês dos namorados, É o mês Danilo. e as ofertas e promoções vão ser válidas na última semana de junho. Variadas orquídeas, violetas, girassol, plantas pendentes, ornamentais, para você pôr num vaso, uma rafes. Não, olha, Renato. Eu gostei muito daquela que eu filodendro. levei pra minha esposa aquele dia, a begônia, né? Begônia. Como é linda. Eu vou buscar outra, inclusive. Tem que ir, É, Renato. porque é fantástico, cara. É linda. E lá você vai no Viveiro Goiás. Não tenha dúvida, é por isso que eu recomendo. O programa Placar Esportivo está sempre junto, porque é uma empresa que tem mais de 40 anos de tradição, qualidade e bom atendimento. Um abraço para o CEO lá da nossa empresa, o Viveiro Goiás, o José Natalício, que sempre nos acompanha. É isso mesmo. Forte abraço, José Natalício. Muito obrigado por ter uma grande marca aqui conosco desde o início desse projeto. Vamos falar do Tigrão? Renato Sobrinho, quando se fala que o Vila Nova joga nesse estádio aqui, no Onésio Brasileiro Alvarenga, sai de perto, porque ontem o Mirassol, tecnicamente mais evoluído, com alguns jogadores até melhores, mas não conseguiu. E foi mais um time que caiu dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e perdeu pro Tigrão, Renato. E eu estava lá em loco e vi o Bamboneira. É assim que a torcida do Vila está chamando o Oba, porque parece lá Bamboneira e foi realmente um jogo em que o Vila Nova soube sofrer e foi eficiente mais uma vez. O HA19, Oba, o Vila venceu 19, empatou 1, que foi justamente esse penúltimo jogo agora. Contra o Operário? Contra o Brusque. Brusque, perdão. Isso. E perdeu para o Atlético, só isso. Então, diante do seu torcedor, no seu estádio, o Vila se torna um time muito forte. Ao passo que o Goiás, que é o adversário, é um time melhor, ele tem um investimento maior, é um time talhado, está na frente do Vila na classificação. Por que, Renato, você está falando que o Vila é favorito? Justamente por esses aspectos. E o Goiás, sabe qual a última vitória do Goiás fora de casa, Danilo? Não. No dia do trabalho. Dia de 1º de maio, o Goiás venceu o Brusque 2-0. Nós estamos falando De lá mais para de cá são 40 4 dias, jogos. Exatamente. Então, como é que eu trabalho com a lógica? Estou dispondo os números. É claro que é um clássico, a disparidade e o equilíbrio é constante, mas eu sou um comentarista que analisa o seguinte: todo jogo tem favorito para mim. Não importa o fator, qual é que eu uso, seja um fator campo, técnico, físico, mas nesse aspecto eu fiz uma junção de coisas e coloco o Vila como favorito. Ah, então o Goiás já perdeu? Claro que não, ué. Peraí, o São Paulo, inclusive, era favorito na última rodada contra o Cuiabá e perdeu. Verdade. Então, jogando em casa. Isso é muito natural. Eu só não sou o cara de ficar em cima do muro. Para mim, todo jogo tem favorito. É isso mesmo. Vamos ver o que o treinador Luizinho Passos ontem comentou sobre a vitória do Tigrão? Fala, Luizinho. Bom, boa noite. Muito importante não ter tomado gol, muito importante ter 9 fazendo gol e muito importante, principalmente, conquistar uma vitória contra um adversário que faz todo mundo que joga contra ele sofrer, como você mesmo falou. O Mirassol é um time muito forte, muito entrosado, uma escalação que vem se perpetuando por muito tempo. Então, valorizar a entrega do grupo, uma vitória extremamente importante contra um adversário extremamente difícil de ser jogado. Não vencemos, por exemplo, nós saímos de uma última partida com uma sensação de ter feito um jogo muito bom fora de casa e não conquistamos os 3 pontos. Hoje, com uma sensação de um jogo
que nós fomos muito exigidos, né, mas com a graça dos 3 pontos, né? E aí vamos jogo a jogo. Nós já temos o jogo agora, nos próximos 2 dias, um tempo de recuperação muito pequeno. Hoje nós fizemos 4 trocas do último jogo, né? Vamos baixar a adrenalina para pensar na próxima partida. E com relação à sequência, o tempo conduzirá quem iniciará no 11 inicial. O importante é que o jogador tem trabalhado muito bem, se entregou muito, assim como todos os outros. E aí o momento de cada um vai acontecendo de maneira natural. Vai acontecendo de maneira natural, já conseguimos ver que o próprio Luizinho Lopes, perdão, eu chamei de Passo, consegue dar uma cara diferente para esse Vila Nova. O que lhe falta mesmo é conseguir uma vitória fora de casa. Nessa mesma rodada do ano passado, na 11ª, o Vila Nova tinha 24 pontos, Renato. São 7 a mais do que essa temporada e 3 gols apenas sofridos. E essa ele tem 13 gols sofridos. O Vila precisa encontrar esse equilíbrio urgente? Sim, e para mim já o tem, sabia? É. O equilíbrio que o Vila Nova precisa para o sistema defensivo tem nome, capitão, camisa 8 e atende por Ralf. Então tá feito. Você viu que entrou ontem em campo e não teve problema? O Quinteiro, inclusive, jogou uma barbaridade. O Cristiano também. Numa raça, né? Rapaz, e o Ralf é o líder do time dentro de campo. É um jogador que faz muita falta. Ele está à disposição e é por isso que eu penso que o Vila vai conseguir, estrategicamente, principalmente se não perder o jogo contra o Goiás, buscar esse equilíbrio fora de casa. Vamos ver como ficou a classificação ao fim da rodada. Número 11, o América Mineiro, o Avaí e o Operário, ambos com 21 pontos, e o Sport com 19 fecham o G4 dos times que subiriam hoje para a primeira divisão. Aí vem Santos, Goiás com 18, junto com o Coritiba, a turma dos 17, Mirassol e Vila Nova, o Ceará com 16, olha o orçamento do Ceará atrás do Vila, hein? Exato. O Vila e o Operário são pontos, e o Avaí, são pontos fora da curva nessa tabela, pelo aspecto financeiro. São equipes com menor condição e que estão aí na primeira parte da tabela. Vamos falar agora do rival do Vila Nova? David Braz, um dos capitães desse time do Goiás, falou na expectativa desse confronto diante do Vila Nova. Veja aí. Trabalhar, acho que é o melhor segredo, e falar pouco e trabalhar. Sei que o torcedor quer que o resultado, né, não quer ficar aqui as explicações, não quer escutar explicações, e sim que a gente tenha atitude e volta a vencer. Então, e cabe a nós absorver bem e trabalhar para a gente conseguir melhorar e a vitória, que é o mais importante. Não, confesso que a gente está chateado, né, pelo momento, como você falou, a gente começou muito bem, mas a gente sabe que o que a gente vinha fazendo, uma hora poderia acontecer uma derrota, né, uma oscilação dentro da competição, uma competição difícil, que é a Série B. Você vê aí que ninguém está conseguindo disparar, está todo mundo oscilando. Então, a gente que está iniciando um trabalho, temos menos de 3 meses juntos, né? Enfim, um trabalho novo, né? E a gente está aí na briga. Acho que mesmo nessa situação de 3 jogos, a gente ainda está na briga. Estamos 3 pontos do líder, né? Como citou um amigo, a gente ainda está entre as melhores defesas, o melhor ataque do campeonato, né? Mas sim, a gente precisa melhorar, a gente sabe disso, né? A gente não quer estar numa situação como essa, não pode achar que está normal, né? Então a gente tem se cobrado bastante dentro do nosso trabalho, nos cobramos bastante e vamos trabalhar para a gente conseguir voltar a vencer. Trabalho para voltar a conseguir vencer. É a fórmula que David Braz vê para o Goiás tentar vencer de volta fora de casa. E esse é o problema, né? Não terá o seu principal jogador, companheiro de zaga ali no sistema defensivo. O principal jogador do sistema defensivo do Goiás não é o Braz, não, que é o líder, o capitão. Para mim, chama Lucas Ribeiro, né? É o Lucas, zagueiro. Então, o outro está suspenso, foi expulso contra o Santos nos minutos finais. O Goiás vai ter a volta do Regis, a estreia do Regis, a volta do Messias e também o Galhardo. Isso o treinador garantiu. Então vamos ver como é que eles voltam. O fato é que o Goiás joga fora de casa com uma torcida apaixonada que vai estar bombando do outro lado, e é um jogo para o Goiás superar. Não é o favorito para mim, mas claro que o Goiás tecnicamente é melhor que o Vila. Neste domingo, 23 de junho, às 18h30, nesse estádio, onde esse time, o Vila Nova, é o mandante e aonde consegue mais de 97% dos seus pontos até o momento dentro da Série B. Vai enfrentar o todo-poderoso, o Goiás Esporte Clube, o maior detentor de títulos do nosso estado. É o grande derby que vem aí. Domingo,
20. Renato Sobrinho, teremos o maior clássico do Centro-Oeste. E a minha pergunta é, quanto de favoritismo podemos dar para esse time que é o mandante, o Vila Nova? Rapaz, não é favorito, mas não é tanto assim não, Danilo. Eu vi aí a reportagem atentamente, parabéns, uma matéria bem elaborada, bem estruturada, a nossa equipe toda pela produção. O Vila é favorito, mas eu diria que é assim, por ser um clássico, por ser o Goiás um time tecnicamente melhor do que o Vila Nova. Tem elementos, se você fizer um quem, o Goiás vai ganhar, não quer quem. Mas é um jogo em que o Vila Nova, como mandante, sempre tem essa questão. Eu diria que 55% pró-Vila, 45% Goiás. O maior clássico do Centro-Oeste está aí, hein? Às portas, no domingo, teremos Vila de um lado, Goiás de outro. Sempre movimenta o esporte no nosso estado e na região. Mas não só Vila Nova e Goiás teremos no domingo, Renato. Ah, é? É, teremos mais confrontos. Vamos Veja aí. ver. Pela 10ª... Isso mesmo, Renato Sobrinho, teremos um final de semana repleto de emoções na Série B. Já começamos nesse sábado, onde o CRB recebe o Guarani em Alagoas. Quem vence, Renato? CRB, Operário de Ponta Grossa enfrenta o Botafogo. o Operário, Ituano, lá no Novelli Júnior, recebe o Brusque. o Ituano. Chapecó recebe na Arena Condá a equipe do Paysandu no domingo às 16. Esse é empate, jogo muito mais rápido. Agora Vila Nova e Goiás, Renato Sobrinho, quem vence? O Vila é favorito. Esporte de Recife, Grêmio Novo Horizontino às 19, lá na Arena Pernambuco. Quem é o favorito? Esporte. Já Esporte? Esporte. É. Já no interior de São Paulo, na terça-feira, Mirassol e Santos, o seu time, Renato. Rapaz, o Mirassol, jogo complicado. O Mirassol é um dos grandes mandantes também. É, um dos E melhores. o Santos ganhou do Goiás mal demais. É um jogo para empate. América Mineiro, o líder É o líder. da rodada, enfrenta o Avaí, hein, que tá no G4 também. E é o vice-líder, não? Terceiro colocado. Terceiro, né? Mesmo número de pontos. Pronto, a América vence. Que jogo, hein, Renato? É. E o Wagner Love já acertou com o Avaí, hein? Foi pra lá? Pode estrear terça-feira. É, então é isso aí. Cuidado com esse Avaí, hein? Pô, e tem aquele rapaz bom lá, o atacante que fez até gol no Goiás. Me fugiu o nome dele agora, mas já eu lembro. É. A Ponte Preta enfrenta o Ceará na terça, às 21 horas, lá no seu estádio, em Campinas, Renato. Ah, no Moisés do Carelli, né? Pra mim o vovô vai reagir. Vai? Ceará. Ixi, empatou ontem com o Sport, Exato. 0x0. E o Amazonas, lá em Manaus, às 21h30, enfrenta um dos cotados ao acesso, Coritiba. Coxa Branca. É, tá aí. A Série B para você ficar antenado dos horários, dos jogos que vão acontecer e, claro, aqui no nosso programa. Vem aqui comigo, porque você sabe que esse programa aqui, ele é repleto de apoiadores de sucesso. E eu tenho um recado para você, de uma empresa que há 51 anos é referência no nosso mercado. Ela é distribuidora autorizada Bosch. Estamos falando da Águia Diesel e você pode conferir tudo no Instagram deles, @Águia Diesel Oficial. É uma empresa consolidada que é regida com maestria pelo Luiz Mauro, ele que está à frente lá. Alô, Luizinho! E a Águia Diesel é a única que tem o ISO 9001. Olha, dispensa comentários. Um forte abraço a todos vocês. Precisou de motores diesel e qualquer coisa de distribuição de modos eletrônicos? É a Águia Diesel, referência no nosso estado e no Brasil. Vamos agora falar do Dragão. Renato Sobrinho, hoje fomos pegos de surpresa no decorrer do dia, onde Adson Batista anunciou a demissão desse treinador. 10 meses em Goiânia, 50 jogos, 31 vitórias, já a gente tem os números para você, telespectador, mas o que dizer dessa demissão? Qual é a sua opinião? Agiu certo ou errado, Adson? É difícil dizer, né? Para mim o Jair é um bom treinador. Eu penso que o Atlético tinha que ter um outro treinador maior que ele para demiti-lo. Ele não é o único responsável pela inoperância de Shailon, do próprio Baralhas, da falta de capacidade de finalização dos artilheiros que já foram, como é o caso do Wagner Love e de outros que aí estão. O fato é que eu não demitiria. Porém, é o Adson que paga a conta e sabe de algumas coisas que nos bastidores, de repente, eu possa não estar sabendo. Fato é que Jair é um grande treinador. O Jair Ventura, que muitos insistiam em chamá-lo de Jairzinho, que me irritava, sabia? É. Jairzinho é o pai dele, é o Jair Ventura. Renato, será que o jogador que foi citado pelo Adson Batista, que chamou ele de caneludo, com a mudança de treinador, ele vai deixar de ser caneludo? Vai ter canela ao contrário, certo? Né? Nada a ver uma coisa. Nada a ver. Eu acho que é por aí. Para mim, o Adson tentou fazer um jogo, inclusive superou, eu estava até ao vivo num outro projeto, e aí quando descobri que o Jair, eu falei, gente, o Jair foi demitido. Aí o pessoal até não acreditou. Mas é aquela história, fugiu um pouco, porque o Adson normalmente toma essas decisões de forma rápida, célere. Demorou 48 horas para ele concluir isso, ou talvez para encaixar alguém que ele já está sabendo que pode vir aí pro Dragão, né? É complicado, viu? Porque eles são 50 jogos e nós temos... Vem aqui em mim, produção. Veja bem, os sucessos, nós temos que pegar referências como times Palmeiras,
longevidade de um treinador que lá está, longevidade de um Vojvoda no Fortaleza, um Barbieri que ficou muito tempo no Red Bull Bragantino. Nós temos que pegar Olha o exemplos. Caixinha lá no Bragantino. O Pedro Caixinha, o português que está lá. E a entrevista que o Giannis Antetokounmpo deu, Renato, na temporada passada, onde o Milwaukee Bucks é eliminado, e ele é perguntado por um repórter e ele refaz a pergunta. Sim. Você lembra? Eu lembro disso. Mas você aí, você é promovido no seu serviço todo ano? Aí ele, não, mas quer dizer que você teve insucesso? O Abel Ferreira, no ano passado, não ganhou Libertadores, não ganhou apenas só o Brasileirão, perdeu Recopa, perdeu Supercopa, perdeu o Paulistão. Será que ele deveria ser mandado embora? O que eu penso assim, no último jogo contra o Corinthians, o mesmo Adson Batista, foi quando ele retornou pós-suspensão, ele disse, o Jair faz um bom trabalho, a culpa não é dele. Aí uma semana depois tudo muda. Esse é o ponto. E é por isso que eu falo para você, Danilo, realmente é complicado ser treinador. Eu penso que o Jair não teria, a responsabilidade maior não era dele. Tem outras coisas que podem ter permeado essa saída. Vamos ver os números do Jair que comprovam o que nós estamos dizendo. Ele ficou 50 jogos no comando do Atlético Clube Goianiense. Foram 31 vitórias, Renato. Mais de 60% de aproveitamento só de vitória, hein? Sem contar os pontos que ele conseguiu com empates e apenas 12 derrotas. O treinador que deixa o Dragão com a maior longevidade de números de vitórias consecutivas, mais de 15 vitórias ele conseguiu de forma consecutiva, colocou o time no G4 e subiu para a Série A e foi tricampeão goiano. Aí você vai perguntar, Renato Sobrinho, você queria ter o Jair Ventura no seu time? A resposta é sim, sim. Eu teria o Jair no meu time. Ele não vai ficar desempregado. Não. Tá aí, vamos agora falar do Campeonato Brasileiro da Série A, já que estamos citando o Atlético, ele também entrará na rodada, mas teremos os gols da rodada de ontem, porque nesse final de semana um dos carros-chefes está aqui, veja aí. O Brasileirão da Série É isso mesmo, e a classificação da Série A, Renato, está assim, após 11 rodadas, após 10 jogos, né, que foram Flamengo 21 pontos, o Botafogo, Palmeiras 20, Atlético Paranaense 18, fecham o G4. Na zona de rebaixamento vemos o Vasco, mandou o treinador com 29 dias no Brasil, 7 pontos, o Corinthians também, Grêmio e Flu com 6. Só gigantes na zona, hein? Olha Vai só, vendo. chama atenção. Pra mim, o Jair Ventura deve ir pro Vasco, sabia? É? É. Mas estão falando daquele Ramon Dias de novo? Mas não acredito nisso, não. Ele é carioca e tal? Pode ser, mas pode ser que ele apareça por lá, o Jair. Mas assim, dentro de uma normalidade. O que não é normal são esses clubes grandes aí embaixo, né? Vamos ver. 2 desses aí, pra mim, podem ficar, viu, Danilo? É? Olha, E hoje, qual que você acreditaria? Pra mim, ali? Corinthians e Vasco são times. O Grêmio tá aí, mas o Grêmio, apesar de estar mal, tem um clássico. Se vence o clássico em casa, o Grêmio sai disso rapidamente. Detalhe, o Grêmio tem 2 jogos a menos aí na tabela de classificação. Verdade. Já que ele está falando de Grêmio, daqui a pouco vamos mostrar os confrontos da Série A. Porque põe na tela a produção os melhores da rodada. Ao final de uma rodada, nós elegemos os 11, Renato. E começamos com o bom goleiro do Red Bull Bragantino, Cleiton. O William na lateral direita e Trauco do... Que golaço, hein? O Trauco meteu um gol lá. É que o Luiz Fernando tava no gol, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que ele armou a barreira errada. Mas de todo jeito, foi uma bela cobrança. Bastos do Botafogo, que fez o gol nos minutos finais. Sim. E o Igor Gomes do Internacional, que fez também o gol diante do Corinthians. Sim. Gerson, que jogou uma barbaridade ontem. Fez Muito. Gol e deu cruzamento. E ali no meio campo pra frente, Lucas Barbosa do Juventude, que jogou bem. Mateuzinho, William Oliveira, rapaz. Vamos fazendo intimidade com as redes, hein? Artilheiro É. do brasileiro. Scarpa e Rony, que voltou a ser titular e jogou bem. O Rony, inclusive, fez um golaço e um lançamento do goleiro, né? O goleiro Do Everton, Everton você meteu viu? a bola, ele foi lá e fez o gol. É isso. Nesse final de semana também teremos carros-chefes. E esse aqui chama muita atenção. Os times de Porto Alegre vão se enfrentar no maior clássico lá da região sul. O Grenal, e não só ele. Temos muitos jogos que você acompanha agora. Veja aí. Brasileirão A da Série A. 11ª rodada está aí, Renato, e eu vou te contar tudo o que ela vai ter. Começamos amanhã, lá com Criciúma, no Heriberto Rilse contra o Botafogo. Jogo de empate, Criciúma em casa muito forte. Grêmio recebe o Inter lá no Curitiba, no Couto Pereira, um grande clássico, Renato. Quem vence? Rapaz, vou apostar no Grêmio. É? Renato Portaluppi? Isso, tá na hora de reagir, né? Ai, Renato. Cuiabaier de Munique. Opa, é lá de Mato Grosso, foi mal. É. Cuiabaier enfrenta o Dragão, sem treinador, Renato. Então, o auxiliar comanda interinamente. Eu fico preocupado que é o seguinte, pra mim, se fosse com o Jair, eu ia falar que o Atlético ia vencer. É. Vamos ver como é que reage isso aí. Renato, Será que estão de birrinha com Eles o vão treinador? enfrentar o Cuiabá no melhor momento. Pois é, O time tá bateu no São crescendo. Paulo, tudo. Pra mim, vou pôr aí empate. Ixi, pedreira, viu? Que pedreira. É. Vasco da Gama enfrenta o São Paulo, outro jogo difícil pro Vasco, lá em São Januário. São Paulo.
O Bahia, que perdeu ontem pro Flamengo, enfrenta o Cruzeiro lá na Fonte Nova. Bahia. Atlético Paranaense, na sua arena em Curitiba, enfrenta o Corinthians em crise. Furacão. Fluminense e Flamengo fazem o grande clássico também da rodada no Maraca. Segue o líder, Flamengo. Bragantino recebe lá em Bragança Paulista a equipe do Vitória, que venceu os 2 últimos jogos. Exatamente, mas em Bragança é sempre difícil jogar, Bragantino. Atlético Mineiro, no domingo às 18h30, vai tentar reabilitar diante do Fortaleza. Depois de 2 goleadas de 4, tem que ser o Galo. O Palmeiras fará o seu terceiro jogo consecutivo em São Paulo, enfrenta o Juventude, Renato, e pode chegar à 5ª vitória seguida? Duas equipes alviverdes, 2 equipes que trabalham com o futebol descendente de italianos, vai dar o Palestra Itália, Palmeiras. É isso mesmo, esse é Renato Sobrinho. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Eurocopa, Copa América e, claro, sexta-feira é dia de João Augusto e você se prepare porque ele trouxe cada dicas para nós nesse final de semana de jogos e apostas, porque a brincadeira com ele é levada a sério. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. E ontem teve a abertura da Copa América. E o Brasil só estreia na segunda, mas os hermanos estrearam bem. Veja aí. A Argentina venceu a equipe do Canadá e estreou como tudo dentro da normalidade, Renato? Dentro da normalidade. Se não for um futebol brilhante, toda estreia é complicada e o Brasil estreia na segunda, nós vamos falar disso já já. Eu entendo que é natural. A Argentina é um time tecnicamente melhor, fez o que se esperava, 2-0, mesmo sem brilho de Lionel Messi. É isso mesmo, e daqui a pouco você vai poder conferir esse grande duelo também sul-americano. De um lado os peruanos e um time que foi bicampeão da Copa América, a seleção chilena, entrará em campo logo mais. Veja aí. E será, Renato Sobrinho, que nós vamos vencer essa Copa América? Mas já já você responde, porque a minha pergunta é, quem vence logo mais às 21 horas, Peru ou Chile? Rapaz, complicado, hein? Um jogo em que o Peru... o Chile está vivendo um momento ruim, né? Não é um time uma seleção que dá confiança, não. Para mim, o Peru vai vencer. Já amanhã teremos Equador contra Venezuela. Rapaz, Equador. É? É. E o México que enfrenta a Jamaica, Renato. Rapaz, México City, apesar de ter perdido para o Brasil, né? Estados Unidos enfrenta a Bolívia, que é um dos piores seleções desta Copa América. Estados Unidos, os mandantes. É? É. Já o Uruguai, que para mim é um dos cotados ao título ao lado da Argentina, enfrenta o Panamá. Vai passar o canal e o Panamá inteiro. A Colômbia, que tem uma das maiores séries invictas da sua história, hein? Dados bacana. do nosso amigo João Augusto. Exato. Enfrenta os hermanos do Paraguai. Então, Paraguai e o cavalo, vai ficar no meio do caminho, Colômbia. Tadinho do Paraguai. Que vale pelo grupo D também, o Brasil enfrenta a Costa Rica. E aí, é claro, sou mais Brasil, né, Danilo? Vamos ver os grupos então, Renato? Vamos no lá. grupo A, Argentina 3 pontos, Canadá 0, Peru e Chile jogam daqui a pouco. Quem passa nesses 2 lugares aí? Rapaz, penso que a equipe da Argentina e a equipe do Chile, apesar de não entender que o Peru vence o jogo hoje. Já no grupo B, quem passa? Rapaz, aí é difícil, hein? Eu apostei no México e em Equador. É? É. Então tá aí. No grupo C, Uruguai e... Rapaz, Uruguai, aí complicou, Estados Unidos. E no grupo D... Brasil e Colômbia. Tá aí. Esse é Renato Sobrinho, comentando tudo sobre a Copa América. Você sabe que todas terças e sexta, no nosso programa, nós temos o orgulho de ter um quadro de uma pessoa que é honrada e sabe o que fala, porque a brincadeira com ele não é nada de em verdade, é levada a séria. E o João Augusto está aí pronto pro placar do... Fala Danilo, fala Renato Sobrinho, boa noite a você telespectador. Bem-vindo a mais um quadro Placar do Investimento dentro aqui do melhor programa de esporte do estado de Goiás. E hoje, dando continuidade à série que a gente iniciou na semana passada sobre os principais mercados que você pode atuar e conhecer dentro dos esportes que nós trabalhamos. Já falamos aqui sobre o futebol e o basquete e hoje eu quero mostrar para vocês 4 principais mercados dentro do tênis que você precisa conhecer e dominar se quiser ser lucrativo apostando nesse esporte. Eu peço que a produção coloque na tela aí para a gente falar um pouco sobre esses 4 mercados. O primeiro é o mercado mais simples de todos, é aquele mercado que a gente chama de vencedor, onde você vai apostar, seja no jogador A
ou no jogador B na vitória seca e simples dele. O segundo é o mercado de games do tênis. E aí você pode apostar tanto com em mais games ou menos games, somado os games dos dois jogadores. Lembrando que pontos no tênis, eles são chamados de games, tá? Para quem ainda não conhece. E dois mercados, o tênis, assim como o vôlei, ele diferencia um pouco do futebol e do basquete, porque ele tem dois mercados de handicap nele. Tem o primeiro mercado de handicap de games, que aí é você aplicar uma vantagem ou uma desvantagem de game para um determinado jogador, sempre tentando buscar uma odd melhor. E o último é o handicap de sets, porque o jogo de tênis também é jogado em sets. E aí você também pode aplicar uma vantagem ou uma desvantagem de determinado set para um determinado jogador, sempre tentando buscar a melhor odd. E se você tem dúvidas sobre o que é um handicap, tanto no futebol, no basquete, no tênis e no vôlei, nós temos aqui o nosso contato. Você pode mandar lá a palavra handicap ou mandar apenas dicas no nosso WhatsApp 629-98630171. Você vai receber gratuitamente uma tabela de handicap asiático para você começar a entender este mercado e também seguir nossas redes sociais. Mas antes de dar nossas redes sociais aqui, eu quero colocar as duas dicas que temos para esse final de semana. João, para tudo, para. Renato, ele quer dar dica agora. Assim? É igual aquelas emissoras que faz adrenalina, sabe? Opa! Vamos fazer aquela adrenalina com ele? Vamos dar aquela suspense? Isso, João, antes de você dar essas dicas, se prepare, porque até eu quero anotá-las para esse final de semana. Só me fala, é dicas de vôlei, tênis ou futebol? Será no futebol e ambas no mercado de gols. Renato Opa, Sobrinho. então a rei é comigo. Olha, a Peraí, rede vai anotar. balançar ou não vai balançar, vamos será, lá. hein? Nossa, eu quero saber, João. Antes, João, dessa brincadeira à parte, quero parabenizar você pela seriedade, né, Renato? Sim. A credibilidade que você vem passando e transmitindo para os nossos telespectadores, além das dicas, das informações que você passa. O João tem credibilidade para cuidar da parte financeira, né, Renato? Porque é um cara sério, honesto, e está aqui credenciado conosco e tem a autoridade do Placar Esportivo para estar aqui conosco. Não indicaríamos de forma alguma nenhum tipo de processo de competição que não fosse autêntico e verdadeiro. E o João Augusto, da JA Investimentos Esportivos, é referência no Brasil. Então, João, inclusive prepara aquela banquinha especial que nesse final de semana, tal qual o Danilo, eu também quero apostar. Manda, eu quero, né, Danilo? Vamos saber o que fazer. Porque muita gente engana, pensa assim, ó, o João é igual a casa de aposta. Não, ele tá aí do seu lado, ele tá do nosso lado. Ele quer que você ganhe, entendeu? A realidade não é isso, João? Eu tô falando besteira. É isso aí, Renato. Falou com muita propriedade, tanto você quanto o Danilo. Nós estamos aqui para colocar dinheiro no seu bolso. Nós estamos aqui para deixar você um pouco mais endinheirado, né, Renato? Sim. E parar de entregar dinheiro para casa de aposta. Então, esse é o nosso objetivo. E para isso, eu quero entregar aqui as duas dicas que eu falei, que são no mercado de gols. Peço que a produção coloque a primeira aí na tela. Ela é no campeonato japonês, na J-League, que é a primeira divisão do campeonato japonês. Aí alguém pergunta assim, gente, mas eu não sei nada de campeonato japonês. É por isso que ele tá dando a dica. Ele sabe, ele fez o estudo e tá aí direcionando você para fazer, porque você vai ganhar. Exatamente. Menos de 3 gols no mercado, João? Isso aí, é na partida Albirex Niigata contra Kawasaki, é o mercado de gols. Aqui nós estamos posicionados no mercado de under ou menos gol, menos de 3 gols, numa odd 1,68, 2% da banca na Pineco. Significa que se a partida não tiver gols, tiver 1 ou 2 gols apenas, ganhamos a aposta. Se tiver exatos 3 gols, nosso dinheiro é devolvido. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta. João, me explica isso aqui. Eu sei que às vezes você pode contar o segredo, né? Mas por que você tá fazendo com que o nosso telespectador, internauta, quem nos acompanha agora, faça esse tipo? Por que você direciona? Você fez o quê para saber disso aí? Então, Renato, nós trabalhamos, com ciências de dados. Isso que é a aposta esportiva de forma séria e profissional. Não é achismo, não é torcida. A gente tem racionalidade. Isso, racionalidade, estatística, ciência de dados, são tendências. Então, isso tudo envolve o mercado de estudo da aposta esportiva e por isso que se você dominar isso, você vai ver que é o melhor mercado para se investir no Brasil e supere muitos qualquer outro mercado existente hoje no nosso país. Tem mais uma dica, mas segura aí, João, porque nós vamos viajar juntos lá para a Europa, porque teve gols e olha, a Ucrânia virou o jogo e embolou o grupo dela. Veja aí. Vamos, Renato Sobrinho, neste sábado teremos a Geórgia enfrenta a República Tcheca, no domingo Suíça enfrenta a Alemanha, Turquia enfrenta os portugueses amanhã, aí 1h, esse jogo eu quero ver, os escoceses enfrentam os húngaros no domingo e a Bélgica que perdeu na estreia enfrenta a Romênia amanhã às 16h, um jogo que vale muito para os belgas, hein? Mas agora, Renato, eu quero saber da dica do João. Falta mais uma, né, Falta Danilo? mais pra gente uma. fechar aqui. Exatamente. João, é com você.
Então vamos lá, peço à produção para colocar na tela a nossa última dica, que também é no mercado de gols, também é no campeonato japonês na J-League, mas em vez de estarmos posicionados no mercado de under menos gol, estamos posicionados no mercado de mais gols nessa partida. É o Tóquio Verde contra o Nagoya Grampus, o mercado é mais de 2 gols, significa que se tiver 2 gols exatos, nossa aposta é devolvida, se tiver 3 ou mais, a gente bate a aposta, e se não tiver gol ou tiver apenas 1, nós perdemos a aposta. No momento do investimento, estava pagando 1,74, 2% da nossa banca lá na Pineco, Danilo e Renato. Olha só, É Renato. isso aí. O Japão, lembrando que os jogos lá são às 6 da manhã, então tem que registrar hoje com essas boas dicas dele. Exatamente. Renato, vamos nessa? Vamos partir. Ô, João, vem pra cá, vamos juntos. Fecharmos aqui em Vamos alto estilo fechar essa em grande. semana. Fechar em grande essa semana. Muito obrigado pelo seu Valeu. carinho. É isso aí, A ó. você de Aqui. casa, fique com Deus e Tamo pega a junto. dica do homem. Tá aí. Tchau. Tchau.